A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o evangelista Renato Fernandes e vamos com mais uma leitura da Palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há quantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, pessoal, nós sabemos que a história do filho pródigo é uma história muito contada e recontada da Bíblia. E aqui nós vemos no livro de Lucas, capítulo 11 ao 32, que narra a história do filho pródigo que abandona a casa do pai, parte para uma terra distante para satisfazer os seus desejos. E na cultura judaica, na época de Jesus, o pai ele possuía uma imagem muito forte na sociedade. O pai judeu, à época da lei, era uma figura do pai patrão, do pai dono de fazenda, aquele pai que era senhor da família, e todas as decisões giravam em torno dele. E ai dos filhos, naquela época, que ousavam a questioná-lo. A sua autoridade era a pena de ser deserdado e banido do seio da família e de suas heranças. E esse filho era mal visto por toda a comunidade vizinha. Então nós notamos aqui que Jesus, nos seus ensinamentos, nos apresenta Deus como o Pai Celestial. Isso ia de encontro à imagem do Pai severo da cultura judaica, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores. Então nós observamos no capítulo 15 de Lucas que
que em resposta a tamanhas murmurações, o Senhor Jesus então começa a contar uma série de parábolas que mostram o caráter do Pai Celeste. Então, o filho pródigo, ele determina em seu coração que quer ser dono da sua vida, dono do seu destino. Ele decide o que quer fazer com a sua vida. Ele quer ter poder de decisão. Ele busca uma maneira de agradar a si próprio. Ele quer decidir para onde ir, com quem sair, a hora que quer voltar. Tipo aqueles que querem ser dono do seu nariz. Ou seja, eu faço o que eu quero com a minha vida. E não é diferente com essa juventude nos dias de hoje. Em muitos lares ainda tem esse tipo de rompante, pessoal. Ou seja, desejo, arrogância em tomar atitudes erradas. Jovens que casam cedo, se arrependem e querem recuperar o tempo perdido. Eles chutam um balde e partem em busca de prazer. Então, esse filho pródigo, ele buscava uma maneira de se afastar ao máximo e ir para um lugar aonde a voz do seu pai não pudesse constranger o seu modo de viver dissoluto. Assim, ele parte para uma terra distante, esse filho pródigo, e começa ali, naquela terra distante, a desfrutar do prazer, da farra, de prostitutas, de motéis, bebedeiras, gastando tudo, consumindo tudo para satisfazer o seu corpo, para satisfazer a si mesmo. E ali ele encontrava aquela felicidade momentânea, passageira. Então, quando esse filho pródigo se vê sem nada, cria quase que um buraco negro no peito, que segue devorando todos os seus recursos físicos e psicológicos. E aquela atitude que esse filho pródigo tomou foi justamente uma tentativa desesperada de preencher o seu vazio, o vazio da alma. Porém, nós sabemos que o ser humano, ele é limitado. E há limites também para o prazer carnal. E a pessoa que leva uma vida de culto ao corpo, ao prazer, nunca poderá trazer para ela a verdadeira felicidade. E a salvação desse filho pródigo estava em jogo. Ou seja, ele desfrutou do prazer com amigos, festas e tudo mais. Porém, quando tudo é consumido, quando todas as reservas materiais acabam, o que acontece com os amigos? Os amigos somem. E ele se sentiu aí o que? Abandonado. Ele já havia gastado tudo que ele possuía, a parte dos seus bens. E o que aconteceu com aquele filho pródigo? Ele acabou cuidando de porcos. Olha o estado daquele jovem. Desejava se alimentar da comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Assim, meus irmãos, é esse mundo. Não se enganem. Não se iludam. Eu lhe faço uma pergunta. Cadê os amigos na hora em que ele mais precisou? O teu verdadeiro amigo, o teu fiel amigo, chama-se Jesus Cristo. E aquele filho pródigo, a gente vê que a salvação dele estava em jogo. E ele reconheceu a condição que ele estava. Olha o que ele diz no versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É como se ele dissesse: que eu estou fazendo aqui? Ele parou para pensar, ou seja, ele caiu em si e ele volta lá atrás. E a gente sabe que muitas pessoas se desviam, abandonam a casa do pai, se afastam da presença de Deus e passam por coisas terríveis, pessoal. Tem muitas delas que param para pensar como era a vida com Jesus e agora como é a vida sem Jesus. E quando elas param para pensar e tomam uma atitude, Satanás, ele faz de tudo para evitar uma atitude da parte daquela pessoa. Ele tenta cegar os entendimentos para que essas pessoas que se afastaram continuem
respondendo somente os seus instintos, as suas emulações, as suas vontades carnais, para nunca reconhecerem o seu estado pecaminoso. Quantos irmãos nossos que abandonaram a casa do Pai e não conseguiram retornar, e já não estão mais no nosso meio. Porém, quando essas pessoas que estão afastadas, ela resiste a Satanás, ela resiste às suas vontades, e ela pensa, ela volta lá atrás, então começa o processo do perdão. O pai, quando viu o filho pródigo ainda longe, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Que coisa linda, pessoal. Que parábola maravilhosa. E é justamente isso que o Pai Celeste vai fazer com você que está afastado. Ele está de braços abertos, esperando dia após dia uma atitude da sua parte, de você pensar, de você resistir, de você tomar essa atitude de fé, como esse filho pródigo tomou, de voltar para a casa do Pai. E Ele está querendo te dar esse abraço. Ele está querendo te dar esse beijo. Ele está querendo colocar uma nova aliança no teu dedo, uma sandália nos teus pés. E o que representa o anel no dedo? O anel no dedo é o símbolo da restauração da aliança com Deus. Ou seja, quando a pessoa se volta para Deus, ele faz uma nova aliança e ela volta a ser herdeira da promessa do Senhor. E a sandália nos pés? A sandália nos pés faz você retornar novamente o caminho. Deus, ele te dá uma oportunidade, apagando todos os seus erros, todos os seus pecados, todo o seu passado. Ele está querendo fazer uma festa, um grande banquete para você, meu irmão e minha irmã. Então, o nosso Pai é misericordioso, é um Pai de amor, é um Pai que oferece perdão. Ele não pede nada em troca de você. O filho pródigo, ele só tinha uma coisa para oferecer para o Pai. Foi a sua sinceridade, foi o seu reconhecimento, foi a sua gratidão. Ele disse: eu vou ter com meu Pai e eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Que coisa bonita, pessoal. Que humildade da parte desse rapaz. Então você, meu irmão, minha irmã, você que um dia esteve na casa do Pai, é hora de você tomar uma atitude, de reconhecer, ser humilde. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é um Deus de compaixão. Então, esse Deus amoroso afirma aqui que ele é o nosso Pai. Não um pai da época dos fariseus, mas um pai que diz: filho, eu estou de braços abertos te esperando. E talvez você conheça Deus como juiz, como Senhor, como fogo consumidor, como criador de tudo. Eu gostaria que você entendesse que Deus é isso tudo. Porém, antes de tudo isso, Ele é o seu Pai. O Pai que te espera de braços abertos, o Pai de amor, o Pai misericordioso. Graças a Deus. Então, meus amados, eu deixo mais uma palavra de consolo para o seu coração. Tome uma atitude de fé, reconheça o Senhor Jesus como o único Salvador da sua alma, pois Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Graças a Deus. Então, fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.